Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Estamos voltando aqui com as nossas gravações de análise diária e vamos para esse estudo do dia aqui agora. Vocês podem ver que muito tem se falado aí do coronavírus, que a bolsa está caindo, que está mais difícil para poder operar. A gente viu o que aconteceu aqui um dia antes, né? Essa queda gigantesca aqui que deu no mercado, certo? Já abriu com esse gap gigantesco e a gente viu que um dia antes ele teve uma tendência forte de queda aqui. Agora nesse mercado aqui a gente já conseguiu verificar que ele já deu um pouco de uma lateralizada aqui no preço. Vamos ver se esse mercado ele começa a retornar. Mas como muito tem se falado da queda aqui, mas para a gente que opera com operações rápidas, operações de alvo, operações de scalp, a nossa análise continua a mesma. Então podemos dizer assim que para a gente nada vai influenciar aqui na nossa análise gráfica, que a gente aproveita de tendências de mercado para a gente estar conseguindo fazer as nossas operações com mais precisão. Então, analisando aqui no dia anterior o que foi que ocorreu, a gente pode fazer alguns riscos aqui, sempre marcando os nossos topos e os nossos fundos, que são as nossas zonas de operações mais confiáveis, principalmente para quem está iniciando, né, nas operações. Esses são os principais pontos para estar operando, topo e fundo da tendência do dia anterior. E depois a gente marca aqui mais ou menos 50% da nossa operação. Aí a gente tendo essas zonas de topo, fundo, a gente consegue marcar quais são as nossas tendências principais. Então aqui a gente tem nosso fundo, o nosso topo, 50% da movimentação. Para quem está iniciando, esses são os pontos principais para estar operando. Então aqui, deixa eu só dar um zoom aqui para a gente conseguir acompanhar o gráfico um pouco melhor do que foi que aconteceu durante essa movimentação desse dia. A gente pode observar aqui que ele abriu com uma queda forte, certo? Uma queda forte, devido a que muito tem se falado de coronavírus, certo? Todo mundo apostou na queda do mercado. Possivelmente muita gente vendeu aqui e falou que esse mercado vai buscar mais fundo ainda, porque as ações estão despencando e etc. Mas não foi isso que aconteceu. A gente pôde observar uma grande lateralização aqui e o mercado respeitando muito bem a nossa tendência. Se a gente verificar aqui, o nosso mercado abriu, mais ou menos nesse ponto. Logo após a abertura, ele teve uma queda forte. A gente pode observar aqui nesses candles que ele teve um enfraquecimento dessa queda, certo? A gente pode observar que ele teve um enfraquecimento aqui depois dessa queda, foi perdendo força, até ele tender a se recuperar. Como a gente sabe, depois de uma abertura, a gente sabe que esse mercado ele pode pegar fechamento do gap dele, ou pode pegar o fechamento de acordo com o fechamento do gap de acordo com o nosso preço aqui de fechamento do dia anterior. Então a gente teria esse ponto e teria esse ponto para a gente poder estar operando aqui. Se aqui o mercado ele já tendeu a retornar, quem opera com pouco contrato, quem é iniciante principalmente, vai operar só após esse rompimento. Após esse rompimento, tendendo a buscar o quê? O nosso alvo de fechamento, que seria mais ou menos aqui o nosso alvo de fechamento. Então aqui a gente iria fazer uma compra, tentando buscar um topo. Se o mercado enfraquecesse, a gente simplesmente stopa a operação ou vem aqui protegendo o nosso capital, né? Se a gente fez uma compra, deixa eu colocar uma cor verde aqui, se a gente fez uma compra nesse ponto, tentando buscar o nosso fechamento lá em cima, a gente só ia operar a partir desse rompimento. Rompeu, beleza, a gente vai operar aqui. Se o mercado ele já tendeu a subir, a gente vem colocando o nosso stop aqui, ó, já protegendo o nosso capital. Se a gente comprou nesse ponto aqui, qualquer coisa para cima já é ganho. Então a gente já vem protegendo nosso capital aqui, ó. O mercado foi subindo, vai protegendo ele. Não deixa o mercado voltar. Se o mercado tender a voltar, stop a operação e ela já está no bolso, já está ganho. Aqui a gente pode observar que o mercado ele tendeu a descer, então ali a gente iria estopar nossa operação. Para quem está fazendo operações curtas, certo? Aqui o mercado ele já tendeu a buscar uma baixa. Como aqui a gente pode observar, ele teve uma formação de um doji nesse ponto. O doji, para quem acompanha já
o nosso treinamento sabe como que opera ele. A gente ia operar só após o rompimento aqui, ó. Após o rompimento aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para vocês. Após o rompimento aqui do nosso doji. Eita, nós. Só logo após o rompimento aqui do nosso doji a gente ia fazer a operação de venda. Tendendo a buscar onde? Tendendo a buscar os pontos de reversão aqui, ó. Tendendo a buscar esses nossos fundos, ó. Aqui ele fez uma formação de um martelo. Aqui ele teve a formação de um martelo. O martelo a gente sabe que ele busca uma tendência de reversão. Por isso que o mercado tendeu a retornar aqui. Então lá atrás a gente teria esse ponto. Aqui ele fez um engolfo desse nosso candle aqui, ó, que indica uma tendência de fraqueza do mercado. Ele fez uma formação de um doji, já indicando uma fraqueza. Aí depois ele foi lá e engolfou o nosso mercado aqui, ó. Ele fez um engolfo desse nosso candle verde aqui, ó. Ele fez um engolfo e fez mais uma formação de um martelo aqui, ó. Um martelo aqui em cima aqui, ó. Isso é tudo indicativo. Então a gente teve algumas indicações aqui de reversão de mercado, que foi o quê? A formação do nosso doji. A formação do nosso doji ali. Nosso doji formado aqui. Ele não tendeu a buscar o nosso topo mais alto, que seria do fechamento de gap, da mínima do dia anterior. E ele fez uma formação de um engolfo aqui, certo? E ele formou um martelo aqui, ó. Então a gente tem várias indicações de enfraquecimento de mercado. Quem sabe operar, analisa todas essas indicações aqui, a gente sabe os pontos certos para a gente estar operando. E a gente não entra em desespero, que nem, por exemplo, quem vai operar, e quem analisou todos esses pontos e verificou e sabe como operar e dar entrada neles, a gente já dá uma entrada aqui, ó. Uma entrada de venda nesse ponto. Para quem está com pouco dinheiro começando na Bolsa de Valores, esse é um ponto bom para estar operando. E daí você vai tender a buscar onde? Ou esse fundo, ou esse fundo. São os nossos dois alvos principais. Então onde que você iria tender a buscar? Tentar buscar lá embaixo, ó. Onde foi que ele deu? Exatamente no nosso fundo, ó. Aqui o mercado tendeu a enfraquecer. Ó, o mercado tendeu a enfraquecer e tendeu a buscar de novo o quê? O nosso ponto lá em cima, ó. O que é esse nosso ponto aqui? Esse nosso ponto aqui é onde que a gente deu a venda aqui, ó, do nosso doji, que ele tem vários indicativos, ó. Tem a ponta do engolfo, tem um martelo, tem um doji, aqui, ó, é venda de novo. Se romper para cima, indo para buscar mais altas, se você fez uma venda aqui, stop a operação. Stop a operação aqui para cima, aqui, ó, stop a operação e acabou. Tá resolvido o problema. Porque você não precisa ser perfeito aqui, você só precisa acertar suas operações, fazer o que é certo. Então aqui a gente tem que ser fazer uma análise bem minuciosa mesmo do que a gente consegue operar. Então aqui a gente teria pontos, ó. Pontos que a gente pode estar operando, ó, dentro dos nossos gatilhos aqui, ó. Então daí, tudo bem. Aí ele foi lá, ele rompeu aqui, buscou o quê? Nosso fundo. Buscando nosso fundo, o que você faz? Faz scalp de compra. Se você não conseguiu visualizar isso aqui, essa parte aqui da nossa scalp, para poder fazer compra, você não conseguiu verificar isso daqui, o que você faz? Ó, a gente tem um engolfo aqui, ó, bem forte. E nunca a gente vai contra a operação forte. Ele fez um engolfo aqui. Se ele já buscou esse nosso fundo na queda, o que você pode fazer? Se você falar, não vou comprar aqui porque o mercado pode romper, tudo bem, então posiciona a sua compra aqui, ó, acima do último candle anterior. Porque se ele for buscar aqui e tender a subir, a gente pode verificar aqui atrás, ó, que, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. A gente tem o nosso fundo, ele tocou lá, a gente tem aqui algumas formações de doji, certo? Temos aqui um doji. Então o que a gente faz? A gente faz uma compra acima do nível anterior aqui. Isso é para quem tem pouco dinheiro, certo? Para não pegar um rompimento aqui contra ele e acabar indo contra ele tendo que estopar toda hora a operação. Então você faz uma compra aqui, ó. Fazendo uma compra nessa linha, onde que a gente vai dar a saída? No corpo, aqui, ó, no corpo mais ou menos do doji. Você pode ir posicionando para dar sua saída. Então tudo que vai acontecer no futuro, o passado influencia. São pontos bons de operação.
Por que que isso acontece? Esses padrões aqui têm maior possibilidade de acontecer, uma probabilidade muito maior. A gente trabalha aqui só com probabilidade. Nada é exato, mas a gente faz uma análise e sabe que tem muita gente visualizando essa mesma operação. Então, nessa mesma operação, sabendo que muita gente vai operar dentro dela, dentro dessa análise aqui também, que a gente está fazendo, então a gente vai com eles. Vai com quem está analisando isso. Então aqui a gente tem uma operação de scalp curta aqui para fazer. Ó. São operações carregadas de contrato e operações rápidas, né? A gente não fica muito tempo exposto. Quem analisou aqui, ó, acompanhou o dia, viu que isso aqui foi rápido. Foi uma operação muito rápida. Então a gente não pode ir contra o mercado forte. Porque se a gente for contra o mercado forte, a gente vai tomar porrada. E a gente não está aqui para tomar porrada, a gente está aqui para fazer o que é certo. E analisar bem cada gráfico com as suas operações. Então beleza, a gente tinha aqui nosso fundo, que usou, ele veio descendo o preço, usou como suporte, tendeu a retornar. Tendeu a retornar aqui. Aqui a gente já teve um enfraquecimento. A gente tem o nosso ponto lá atrás, ó, que a gente continua analisando, por isso que o preço deu uma lateralizada aqui, ó. Quem conseguiu analisar isso, ele veio, subiu, rompeu o nosso topo, o que a gente faz? Vai até outro topo lá, ó. Vai até outro topo. E o que o mercado fez foi até lá. Ele poderia tentar fechar o gap? Poderia, mas ele não fechou. Então a gente aceita o nosso ganho aqui, ó. Aceita o nosso ganho. O mercado veio aqui, desceu, deu uma lateralizada, desceu, fez um falso rompimento aqui e buscou força para subir. Buscando força para subir, se a gente não tem pontos para poder operar, o que a gente faz? A gente tem lá nossas linhas principais. O que a gente aguarda então? Se você não tem esses pontos aqui para poder operar mais. A gente aguarda o rompimento aqui, ó. Rompendo o topo, a gente vai com o preço. Olha lá, rompeu o topo, fechou o gap. Ele fechando o gap que ele trabalhou um pouco, tendeu a retornar, usou aqui como suporte e foi buscar topos mais altos aqui, ó. A gente viu aqui que a gente já teve topos mais altos, esse ponto aqui. Aí depois ele já teve mais um topo aqui alto, né? Fundos mais baixos, ó. Ele veio aqui, ó. Ou fundos mais altos, desculpa. Ele veio aqui fazendo fundos mais altos, ó. Fundos mais altos, fundos mais altos. Sempre fundos mais altos a gente opera nos rompimentos deles, ó. Buscou lá, desceu, tentou retornar, compra acima do topo dele. Operação de scalp aqui, operação rápida. Aí o preço foi lá, buscou de novo aqui a nossa alta, certo? Então aqui a gente faz a nossa operação de compra, scalp rápido. O preço tendeu a retornar, compra aqui. Se o preço está tendendo a subir, aqui, ó, nosso próximo rompimento. Analisando microestrutura de mercado. Analisando microestrutura de mercado é isso aqui que a gente vai fazer. Ó. E daí até onde que a gente iria aqui mais ou menos? Iria até aqui, no fechamento do dia anterior. Se você viu que o preço continua indo, vem protegendo aqui teu preço. Ó. Vem puxando teu stop para cima conforme o preço vai subindo. Vai acompanhando o mercado, não precisa topar isso aqui. Ó, a gente pega aqui o nosso ponto. A gente viu que ele teve aqui mais ou menos um ponto onde ele tentou repicar aqui para tentar retornar, buscou aqui tentou buscar aqui o nosso fechamento do dia anterior mais ou menos aqui e foi com força lá para cima. O que ele buscou aqui? O nosso alvo. Que quem acompanha os outros vídeos aí viu que aqui foi o nosso alvo. Nosso alvo de 50% da movimentação do mercado. Se a gente tem essa alta aqui, o que a gente pode fazer? Pode de repente traçar um Fibonacci aqui, ó. Traçar mais ou menos lá com o fundo e ver onde que o preço pode vir buscar, ó. Vamos deixar aqui esse Fibonacci aqui mais ou menos e vamos verificar lá o que foi que aconteceu com o mercado próximo aos nossos 50% lá. Eu tracei ele invertido. Deixa eu só riscar aqui novamente. Vamos riscar ele aqui, ó. A gente tinha topo, já estava indicando enfraquecimento de mercado aqui, fez um engolfo aqui, certo? A gente teve um engolfo aqui no mercado e o preço tendeu a descer. Tendeu a descer, foi até onde? Pelo menos 50%. Pelo menos 50% da nossa movimentação. Tendendo a buscar no máximo 61,8. Onde que daria isso? 61,8. Próximo ao nosso suporte aqui, ó. Do topo que ele usou como suporte. O mercado ele é bem previsível mesmo, ó. Se você já viu aqui que está indicando uma descida, já está começando a descer, a tender a descer, você já se posiciona tentando procurar pontos onde você pode estar vendendo, para buscar um alvo um pouco mais longo aqui, ó.
Aí o preço tendeu a subir. O preço tendeu a subir aqui. A gente já conseguiu verificar que ele fez topos mais baixos, certo? Temos topos mais baixos, então temos queda de mercado. Tendo queda de mercado, a gente simplesmente vai com o preço. Vai com o preço e opera onde? Nos rompimentos. Ó, aqui temos um rompimento. Temos um rompimento nesse ponto aqui, ó. Tendo a romper os nossos fundos depois dessa alta aqui, ó. Teve uma alta, desceu aqui nesse fundo, é rompimento. Aí, se a gente for analisar microestruturas, a gente consegue verificar rompimentos em vários pontos de mercado. Aí o preço tendeu a desandar mesmo, rompendo até o nosso próprio fundo aqui, ó. E você simplesmente não adivinha o mercado, você tem que analisar e saber qual que é a probabilidade do mercado buscar certos níveis. Você não precisa saber exatamente para onde que ele vai. Você só precisa saber, se ele for para um caminho X, eu vou acompanhar o preço. Se ele for para um caminho Y, eu vou basicamente acompanhar o preço também. Agora, se a gente for fazer uma análise aqui para o nosso dia seguinte, o que a gente pode verificar aqui, ó? A gente faz a mesma coisa que a gente fez agora na nossa análise. A gente traça topo, traça fundo e traça os nossos 50%. Nosso 50% da movimentação daria mais ou menos aqui. Daria mais ou menos aqui nesse ponto, onde o preço trabalhou muito, ó. Que a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar nesses pontos. Por exemplo, o preço fechou aqui. Se ele já abrir aqui mais para o meio, pode ser que ele feche gap. Se ele tender a abrir mais aqui para o meio, pode ser que ele tenta fechar gap aqui, ó. Tentar fechar gap, tentar buscar uma recuperação de mercado nos 50%, que seria o nosso alvo aqui, ó. Nosso alvo de 50%, se ele for tender a buscar aquele fundo. Se ele romper esse fundo aqui, a gente simplesmente vai com o preço. Não vai contra ele não, vai com o preço, acompanha ele e vai para onde ele for. E sempre faz nossas análises de candle, formação de figura gráfica, que a gente pode estar fazendo várias análises aqui. Vamos continuar verificando aqui o que pode ser uma tendência principal de preço aqui. Ó, pode ser que o preço busque então nosso 50% de alvo. Se o preço tender a subir, aqui ele daria um rompimento. Como a gente já explicou, vocês já sabem o que deve fazer nos rompimentos, né? A gente tem os pontos muito bem definidos mesmo. Então aí você vai ter que fazer sua análise aqui, não ignorando isso aqui, ó, para operações um pouco mais rápidas, né, de scalp. Ó, tá exatamente aqui, ó. Não é coincidência isso, é tendência de mercado mesmo, que a gente tem que fazer análise de microestruturas, ó, microestruturas para rompimento. Então a gente tem que analisar para onde nosso preço pode ir. Pode buscar lá em cima, ele pode tender a retornar aqui, ele pode tender a buscar um pouco mais alto, aí a gente teria mais um rompimento de topo aqui. Ou o preço pode vir aqui já abrindo lá para baixo, buscando baixas mesmo, né, de mercado. Se buscar baixa, vai com o preço, não vai contra ele, sempre siga a tendência principal. Se a tendência principal é de queda, a gente simplesmente vai com a queda. E a gente não pode ignorar os nossos dojis, né, que influenciam muito nas nossas análises de mercado aqui, ó, operações de microestruturas. Se a gente for para fazer essas análises, certo? Então é isso, pessoal, não vai contra o preço, sempre vai a favor da tendência, sempre busque maximizar seus ganhos, reduza no máximo possível as perdas, stops muito bem posicionados. Não fique acreditando que o mercado vai retornar, o mercado vai isso, o mercado vai aquilo. Que não é assim que funciona. A gente tem que ser bem direto mesmo aqui com o mercado, saber o que ele está fazendo nossa análise, saber o momento de parar. Se você já fez sua meta do dia, para, não continua operando, porque pode ser pior. De repente você já ganhou um dinheiro ali, parou, porque se você continuar operando, você pode acabar devolvendo todo esse dinheiro para o mercado. E é isso, pessoal. Quem curtiu, quem gostou do vídeo aí da nossa análise diária, a gente dá muitas dicas também aqui de operações, como que a gente pode operar nas microestruturas, acompanhando tendências principais de mercado e rompimentos, né, rompimento de topo, rompimento de fundo. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no nosso canal, curte, entra no nosso grupo do Telegram, que a gente vai continuar postando lá nossas análises diárias. E é isso, pessoal. Tamo junto aí e forte abraço.